Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Barbas, sou tisper esportivo e quero compartilhar com vocês as minhas análises para esse domingo, dia 7 de abril. Nada mais justo, nada mais correto que a gente começar as análises do dia na Premier League. Afinal de contas, temos mais uma disputa de liderança acontecendo hoje. No confronto entre Manchester United versus Liverpool. O Liverpool, atual líder, está defendendo a sua liderança. Leve em consideração que eu estou fazendo essa análise com bastante antecedência e os confrontos de sábado de Arsenal e City ainda não aconteceram. Pode ser que de repente o City tenha empatado em número de pontos com o Liverpool e o Arsenal tenha até ultrapassado. Mas o Liverpool, como tem uma diferença de 2 pontos para o Arsenal e 3 pontos para o City, ele vencendo, ele volta a assumir a liderança. O Liverpool depende apenas de si mesmo. E vai defrontar um United pela frente. O que a gente pode esperar desse jogo? Quem é o United como mandante para enfrentar um Liverpool que está defendendo a sua liderança? Vamos ver esses números. Para já, na competição como um todo, nós temos um Liverpool com 30 partidas disputadas, 70 pontos somados, 21 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Marcou 70 gols, sofreu apenas 28. Não é à toa que ele é líder dessa competição. Vai defrontar o United com 30 partidas, 48 pontos marcados, 15 vitórias, 3 empates e somam 12 derrotas. Eu quero só que vocês entendam que eu venho defendendo que o Liverpool está fazendo uma campanha muito honesta, muito correta. O Klopp tem uma forma muito coesa de jogar e ele está mostrando isso nesses números para a gente. Esses números nada mais são do que o retrato do trabalho que o Klopp vem apresentando. O Ten Hag, ele não tem conseguido mostrar o futebol, não tem conseguido mostrar o trabalho dele. O futebol do United não vem crescendo já tem muito tempo. Eu acho que os bons resultados que o United tem é devido ao talento, ao brilho individual de alguns jogadores que em determinadas partidas acabam fazendo a diferença. Eu acho que no coletivo e principalmente na parte interna, o United está com muitos problemas e precisa mesmo passar por uma renovação, de repente alguma mudança de direção, que eu acho que o problema está de cima para baixo, de repente a entrada de alguns jogadores com uma personalidade um pouco mais forte, para literalmente ditar um pouquinho do ritmo, que é a sensação que eu tenho que às vezes o United se perde no próprio jogo. A gente viu um United tendo muita dificuldade para enfrentar um Chelsea, que aliás foi um jogaço, um jogo com 7 gols. O Chelsea começou na frente, o United virou e o Chelsea virou de novo. Foi um jogaço, mas eu não consegui ver o United naquele jogo com o comando da partida. Ele conseguiu a proeza de virar o marcador, mas não conseguiu comandar. E diante de um Liverpool que vem numa campanha avassaladora, eu não vejo o United conseguindo, mais uma vez, mesmo nos seus domínios, segurar esse Liverpool. Por falar em domínios, vamos ver aqui o United em casa. Na corrida tem a 6ª melhor campanha. Ele tem... Não, mentira. Bem que eu estava achando estranho. O United em casa, ele tem a 11ª melhor campanha. Em 14 partidas, conseguiu 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Marcou 21 gols e sofreu 20. Toda vez que eu vejo números de gols marcados e gols sofridos tão próximos, isso me diz que o time não está conseguindo se destacar. Ele está tendo muito mais problemas do que achando soluções. Um time que marca 21 gols não pode sofrer 20.
Eu acho que isso retrata um pouquinho do que eu vinha falando, essa inconstância. Ele tem vitórias em cima de brilhos pessoais. Se você for ver agora os números do Liverpool jogando fora de casa, olha a diferença. Temos um Liverpool que em 14 jogos tem 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, marcou 27 gols, sofreu 14. Um time muito mais expressivo, um time que consegue impor a sua forma de jogar e consegue, com isso, trazer resultados positivos. O que eu quero dizer, contextualizando como é que as duas equipes estão nesse cenário, o momento vai fazer toda a diferença. O Liverpool vive um bom momento e tem a necessidade, momento e necessidade, quando estão alinhados, normalmente é certeza de vitória. O United não briga por grandes coisas, a gente não consegue ver o United disputando grandes competições. Para ele chegar na zona da Liga Europa ou na fase de grupos da Champions, ele tem que percorrer um longo caminho. É uma diferença aí de pelo menos 9 pontos para chegar no Tottenham, quase 11 pontos para chegar no Aston Villa, e leve em consideração que esse jogo já é pela 32ª rodada. O campeonato tem 38, não tem mais tempo hábil. Para mim, o United vai ficar por aí. O máximo que consegue é um acesso à Liga Europa. E o momento dele é um momento muito inconstante. Então, para um jogo tão importante, a minha análise para esse jogo é clara. Eu vou para essa partida com uma vitória do Liverpool, pensando em 1,5 gols na partida. Pô, Barbas, mas como assim? Somente isso? Eu estou vendo umas cotações aí, uns números muito amassados. Se prepare. É isso que o mercado está oferecendo para a gente. Está faltando oportunidade da gente conseguir trabalhar. A gente está tendo aí um mercado de mais de 2,5 gols, que é no cenário que pode acontecer pagando 1,34. A gente pode ver aí um cenário de um jogar de uma forma mais segura, um empate-vitória com 1,5 gols, pagando para a gente 1,35. Eu separei aqui uma entrada de segurança, que eu vou soltar ela daqui a pouco, que ela mostra como que eu vou botar 3 itens e mesmo assim a gente vai pegar uma odd de 1,60. Então, eu conseguindo ver no ao vivo um Liverpool tentando impor o ritmo de jogo, um Liverpool mostrando que tá em campo para defender essa liderança, eu vou tentar trabalhar a vitória do Liverpool com mais de 1,5 gols no ao vivo. O Liverpool no ao vivo pode me mostrar em pouquíssimos minutos que ele vai controlar o jogo. Ou melhor, o United pode me mostrar em pouquíssimos minutos que não vai comandar o jogo. É o cenário perfeito para a gente trabalhar a vitória do Liverpool. E na minha opinião, a partir do momento que sair o primeiro gol, vai abrir um grande espaço para vir o segundo, para vir, quem sabe, o terceiro, e a gente fica de olho para tentar conseguir pegar o maior número de oportunidades possíveis. Peço que vocês prestem atenção também no ao vivo na oportunidade de escanteios nesse jogo, ok? Para mim é um jogo com minimamente, a gente pode botar aí 7 escanteios e meio. É um cenário que hoje não está pagando um valor muito bom, mas a gente já consegue ver algum valor. E para o pessoal do pré-live, para o pessoal que gosta de entrar antes da partida, eu particularmente, eu gosto em jogos que me deixam muito seguros. Nessa partida, eu prefiro, Barbas, entrar no ao vivo. Em pré-live, eu separei para gente. Olha essa oportunidade. Um handicap de mais 3 para o United. A gente viu tamanha diferença entre as duas equipes. Então eu vou dar 3 gols para o United no começo da partida. Vou dizer que o Liverpool vai marcar pelo menos um. E vou pedir que o Liverpool me pague mais 5 escanteios. Então eu peço 1 gol para o Liverpool, 5 escanteios para o Liverpool e dou mais 3 gols para o United. Uma odd de 1,65.
essa é a minha entrada em pré-live. Eu vou soltar essa entrada no grupo. Quem quiser pegar ela mais detalhada, tá lá no canal do Telegram. Combinado? Seguindo na Premier League, vamos falar de um jogo que também tem muito interesse. O Tottenham recebe em casa a equipe do Forest. O que faz esse jogo ser tão importante assim pra gente, Barbas? O simples fato de que o Tottenham tem 57 pontos, está logo atrás do Aston Villa, que tem 59, mas o Tottenham tem um jogo a menos. E o confronto direto entre Aston Villa e Tottenham já aconteceu. Então nós temos um Tottenham em casa, que ocupa hoje a 5ª colocação, vai enfrentar um Forest, que está na 17ª e briga sim para não cair. De repente, os interesses são quase os mesmos, mas em momentos diferentes. Preste atenção que vocês vão me ver falar isso o tempo todo. Interesse e momento. Os dois times têm interesse. É super interessante para o Tottenham conseguir somar pontos, conseguir fazer esse 100% nessa reta final para garantir a vaga dele já na fase de grupos da Premier League, da Champions League, da mesma forma que o Forest tem que ganhar, garantir o seu 100% de aproveitamento para não correr risco de acabar descendo. A gente sabe que a liga de acesso para a Premier League é praticamente um inferno. Descer é certo, subir é uma dúvida. Então o Forest vai brigar de qualquer forma, porém o momento é diferente. O único detalhe, que não é a primeira vez que eu falo isso para vocês, que eu vou ressaltar, que me deixa um pouco inseguro com o Tottenham, é a exposição que o Tottenham oferece quando ele está buscando gol. O Tottenham, do meio para frente, eu acho ele um time honesto, um time correto, um time justo. O Son e Richarlison lá na frente funcionam. Principalmente o Son está numa fase muito, muito boa. Defensivamente, eu não vejo um Tottenham sólido. Toda vez que o Tottenham começa a procurar o gol, começa a pressionar, ele sobe as linhas deles, eu não sei o que acontece. Vem um contra-ataque e o Tottenham acaba sendo sacrificado. Não acho que o Forest tenha tamanho perfil para executar essas manobras. O Forest, ele tem a seguinte campanha: 31 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 16 derrotas. Marcou 39, sofreu 53. O Tottenham tem 17 vitórias, 6 empates, apenas 7 derrotas, marcou 62, sofreu 44. Se você for pensar que o Manchester City, que é o terceiro colocado, sofreu 29, que o Arsenal sofreu 24, você consegue entender que esse 44 do Tottenham é um número elevado, principalmente para um Tottenham. Mais uma vez, o momento é muito diferente. O Tottenham, ele tá com a vaga na mão dele. Eu não quero menosprezar o Aston. Acho que o Aston tem todo o mérito por estar brigando, por estar hoje na 4ª colocação. Mas o Tottenham, de repente, eu vejo no Tottenham uma vontade maior. Apesar de em casa o Aston Villa ser tão forte, eu acho que o Tottenham, com esse jogo a menos, consegue fazer a diferença. E pegando momento e necessidade, não tem como ser diferente. A minha entrada para esse jogo é vitória do Tottenham e o Tottenham ter pelo menos 5 escanteios no jogo. Por que 5 escanteios, Bárbara? O Tottenham vai pressionar e o Forest vai fazer o que ele está acostumado a fazer, vai se fechar. Vou torcer para que o Forest não pegue o Tottenham de surpresa e não acabe marcando e acabe estragando a nossa estratégia de trabalho. Mas em pré-live, a minha entrada para esse jogo, vitória do Tottenham com mais de 5 escanteios.
Deixa eu só mostrar para vocês que eu não mostrei. O Tottenham em casa, ele tem a seguinte campanha. Ele tem 15 jogos, 11 vitórias, nenhum empate, apenas 4 derrotas. Marcou 31, mais uma vez, é um número alto, sofreu 20 gols. Se a gente comparar lá em cima com o City, com o Arsenal, com o Liverpool, que estão na faixa dos 13, dos 14, lá no máximo 15 gols. Eu quero só ressaltar que essa fragilidade, de repente, é o calcanhar de Aquiles do Tottenham. Mas mesmo assim, é isso que a gente vai buscar, a vitória do favorito. Saindo da Premier League, vamos para o campeonato francês. O Mônaco é um dos meus queridos lá da França. Ele não está, né, vivendo uma fase espetacular, mas está ali sempre brigando. Hoje ocupa a 4ª colocação. Quero dar um destaque para essa 4ª colocação, porque a gente tem aí praticamente uma hegemonia do Paris Saint-Germain no primeiro lugar, e a gente tem ano a ano, temporada a temporada, alguns times oscilando, né? Tínhamos temporada passada o Lens lá despontando, hoje está na 6ª colocação. O Mônaco agora está ali brigando na 4ª, logo em cima o Lille, o Brest com uma campanha muito boa. E a gente está falando, tirando o Mônaco, né, de times medianos. Ou seja, é um campeonato que está em crescente. Eu, particularmente, não acompanho todos os jogos, acompanho os jogos do Mônaco, do PSG com toda certeza, e alguns jogos do Marselha. Mas o Mônaco ainda é o meu predileto lá. E o que eu tenho que falar do Mônaco jogando em casa contra um Rennes, que hoje ocupa a 8ª colocação, tem 39 pontos, tem 40 gols marcados, 33 gols sofridos, tem 10 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Se a gente for fazer contas, o Rennes não está brigando por muita coisa. Ele até consegue brigar ali por uma vaga Europa, tudo, mas ele tem adversários pela frente que são tão competitivos quanto. Não é que não dá para tirar esses 3 pontos. Eu acho que dá. Mas Lens, Nice, eu acho que estão vindo numa levada um pouquinho melhor. O Rennes teve um momento bom do campeonato, mas acabou tropeçando mais uma vez. Olha como os números estão próximos. Marcou 40, sofreu 33. E às vezes a defesa não perdoa. Eu já falei em algumas ocasiões que o time pode ser pouco eficaz no ataque, que ele pode marcar sempre, ele pode vencer por um gol, mas se ele perder por um gol, ou perder por 3, por 4 ou por 10, ele perdeu da mesma forma. Então, às vezes o time falhar defensivamente é o grande problema. E acabou que o Rennes, em alguns jogos passados, acabou pecando nesse aspecto. Quando a gente vai olhar o interesse, né, e o momento de cada um, a gente vai ver um Mônaco que, jogando em casa, está na 8ª colocação. Ele tem 6 vitórias, eles têm 3 empates, tem 4 derrotas, marcou 20, sofreu 13 gols. Já o Rennes, como visitante, ele está hoje na 12ª colocação. O Rennes conseguiu mais pontos em casa do que fora. Ele soma apenas 3 vitórias. Tem 6 empates e 4 derrotas. Marcou 12, sofreu 15. Mais uma vez, o aspecto de estar sendo penalizado pelo fator defensivo da equipe. Para esse jogo, eu vou me posicionar a favor do favorito, sim, mas eu vou ser muito honesto. Aí nós temos 2 opções muito claras. A gente tem uma vitória ou um empate do Mônaco, porque em casa ele tem uma postura melhor, ele consegue, com o apoio da torcida, se posicionar melhor, principalmente no meio-campo. Não acho que o Mônaco tem um ataque feroz, mas costuma marcar, principalmente jogando em casa. E consegue segurar o jogo no meio-campo, ele deixa o jogo bem truncado na linha do meio. E acho que, jogando em casa, ele vai conseguir envolver o Rennes
e por isso o empate ou vitória. Pensando no aspecto de gols marcados e sofridos, cabe também em pré-live a gente entrar nessa partida com Mônaco ganhando e o jogo tendo mais de 1,5 gols. Mas quero deixar um sinal de alerta, principalmente para o Rennes, que é uma equipe que pratica muito ambas marcam. Aliás, o Mônaco e o Marselha são as duas equipes que mais fazem ambas marcam. Mas, nesses últimos retrospectos, o Rennes também vem se destacando. Então, para mim, tão provável quanto um empate ou vitória com mais de 1,5 gols é o ambas marcam. O que eu quero buscar em pré-life é um mercado se posicionando a favor do Mônaco, dando ao Rennes o benefício de, em um momento de vacilo do Mônaco, ele conseguir marcar, mas mesmo assim não sendo o suficiente para conseguir impor e sair dali com 3 pontos somados. No ao vivo, o que a gente espera do Mônaco? Um jogo para escanteios e um jogo para impedimentos. Como assim, Barbas? O cenário perfeito para escanteios com o Mônaco é o Rennes conseguir se fechar. O Rennes se fechando, o Mônaco vai procurar as pontas, bola alçada na área, vai sair escanteio. O Mônaco costuma jogar dessa forma. O Rennes, se conseguir assumir a liderança, conseguir marcar primeiro, é o cenário perfeito para a gente pensar em impedimentos a favor do Mônaco. Botar pelo menos o Mônaco para ter um impedimento e meio, 2 impedimentos na partida. O Mônaco, quando está atrás do placar, isso é uma característica do futebol francês. A impressão que eu tenho, né, mais uma vez, eu não acompanho todos os jogos da liga, mas a impressão que eu tenho é que é um futebol muito embolado no meio-campo. Por isso que eu acho que o Mônaco tem se destacado, que o Mônaco consegue segurar, fazer um cinturão ali na linha do meio, que acaba desacelerando um pouquinho esses ataques das equipes adversárias. Por esse motivo, esse embolo no meio, que vira e mexe, se lança uma bola à frente e sai o impedimento. Pensando nesse aspecto, no ao vivo, eu vou procurar oportunidades de escanteios, principalmente a favor do Mônaco, e vou procurar questão de impedimento se o Rennes sair na frente. Estamos dito? Está combinado? Vamos para o próximo. Excelente jogo. Excelente jogo. Campeonato italiano, Juventus e Fiorentina. A Fiorentina está mostrando um futebol de qualidade. Pô, Barbas, como assim um futebol de qualidade? Está na 10ª colocação. Eu quero só que vocês entendam que eu sou um admirador de futebol, mas eu não gosto muito do modelo de futebol aqui da Europa. Aqui na Europa, o futebol é muito pragmático, é muito tático, sabe? Toque e corre, toque e passa, não tem aquele brilho, ou de repente não tem a garra que a gente precisava ter, não é um jogo pegado. E a Fiorentina oferece um jogo pegado. Para mim, a Fiorentina tinha tudo para ser um time para disputar o campeonato argentino. Gosta de um jogo pegado, gosta de um jogo firme, e isso a mim me encanta. Eu gosto. Particularmente, não gosto nada da forma com que a Juve joga. Eu acho a Juve ofensivamente muito pouco criativa. A Juve, ela não... O gol sai muitas das vezes por facilidades geradas pelo outro time, ou então a água tanto bate que até que fura. Dificilmente eu vejo um jogo da Juve onde ela me impressiona por uma jogada muito bem montada, por uma trama de passe espetacular. Não vejo isso. Mas o que eu espero desse jogo? Um jogo pegado, porque a Juventus, ela está ali na 3ª colocação, garantindo a vaga dela para a Champions League, o que é o objetivo. A Juve tem essa vontade de ficar ali no topo, de permanecer, chegou a brigar pelo campeonato, mas não conseguiu segurar. A Inter disparou, a Inter para mim já é campeã.
A gente tem aí o Milan, né, ocupando a segunda posição, que é uma posição justa para o futebol que ele apresenta hoje. E a Juve ali na terceira posição, mas está muito pertinho do Bolonha. O Roma, não consigo ver o Roma incomodando, mas está ali perto. São 5 pontos do Bolonha. De repente, se a Juve escorregar, não sei. Por isso que eu separei esse jogo, porque eu acredito que a Juve vai dar importância para ele. Jogando em casa, vai querer somar pontos. A Fiorentina, de boba não tem nada, é um time guerreiro, é um time que dá combate. Eu espero nesse jogo uma Fiorentina muito reativa. Porém, quero destacar 2 números aqui. Olha isso. A Juve, em 30 jogos, tem 44 gols marcados, 24 sofridos. Ok? Uma média de um pouco mais de 1,5 gols por partida. Tá? Nem chega a 1,5 gols por partida. Gols marcados. Gols sofridos, menos de 1 gol por jogo. Excelente. Vamos para Fiorentina. Tem 42 gols marcados, mas tem um jogo a menos. Tem 29 partidas. Sofreu 34, sofreu um pouco mais de 1 gol. Os números são muito parecidos. A Juve está na frente porque sofreu menos gols, mas os números são muito próximos. E esses números próximos, e principalmente próximos entre eles, fazendo uma ressalva que a Juve tem 20 gols de diferença, tudo bem, mas mesmo assim, olha em comparação com a Inter, que tem 73-14, com o Milan, que tem 57 contra 34, que eu estou querendo dizer para você que, para mim, é um jogo claro de under goals. O retrospecto dos últimos confrontos, under goals. Fiorentina, um time totalmente under. Para mim, esse jogo não tem outra análise, é menos de 3 gols e meio. Vou me posicionar a favor da Juventus mais uma vez. Momento e necessidade. A Juventus quer ficar na Champions, merece estar lá, é esse o objetivo, tem essa necessidade de vencer para tal e tem um momento melhor. A gente olhando só para tirar a dúvida, a Juve em casa tem, na corrida, está em 5º colocado, tem 9 vitórias em 15 partidas, 5 empates, apenas uma derrota. Marcou 22 gols, sofreu apenas 10. A Fiorentina, como mandante, obviamente não poderia ser nenhum destaque com aquela média de gols. Tem 14 jogos, ela tem 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados. Infelizmente, o número maior de gols sofridos, 17 gols sofridos. Mais uma vez, ela dá batendo naquela questão de não ser um time que tem aquele futebol muito envolvente, não consegue marcar muito, por isso está na posição, mas mostra mais uma vez que é um time que briga. Porque para pensar, logo abaixo dela, jogando fora de casa, tem a Udinese, que tem 22 gols sofridos. Um pouco abaixo está o Empoli, com 25 gols sofridos. Ou seja, é um time de luta, é um time de briga. Mais uma vez, cenário perfeito para under goals. Então, repetindo, a minha análise para esse confronto na Itália é menos de 3 gols e meio na partida. E, para quem quiser se posicionar a favor, Juventus ganhando ou empatando e menos de 3 gols e meio na partida. O que a gente pode esperar para esse jogo no ao vivo? Cartões. Principalmente depois, se o gol sair, né? Se o gol sair logo no começo do jogo, ainda mais, porque você imagina que a Juventus marcando, a Fiorentina não vai querer levar um passeio, vai fazer de tudo para segurar, ou um outro cenário muito provável é do gol não saindo e a Fiorentina acreditar que possa sair dali vitoriosa. Então, a Juventus está batendo, como é comum, bate até uma hora que faz o gol. Se esse gol não sai, a Fiorentina pode enxergar uma possibilidade. E aí é disputa de bola no meio campo, usando esse jogo truncado que a Fiorentina tem, pode ser o cenário perfeito para o juiz apitar e os cartões saírem. Sentiu que o jogo está muito truncado, pensar na possibilidade
de ter mais de quatro escanteios e de 4,5 cartões nessa partida. Em pré-jogo, eu juro que eu não iria em cartões. Provavelmente vai estar pagando muito pouco, eu não cheguei a olhar, que eu estou fazendo o jogo com muita antecedência, o mercado de cartões é um dos últimos que abre. Então, não fui, mas muito provavelmente, se bobear, o 3,5 nem está aberto, 2,5 se bobear, nem vai abrir. Então, ficar atento no pré-live, na resposta do que está a resposta em relação ao que está acontecendo no jogo. Jogo truncado, cartão. Ainda no campeonato italiano, o Bologna vai na casa do Frosinone. O Bologna está logo abaixo da Juventus, que a gente acabou de falar dela. O Bologna tem todo o interesse em ganhar e o Bologna vive um bom momento. Mais uma vez, necessidade e momento. O Frosinone, não podemos dizer o mesmo dele. O Frosinone não está num bom momento, não é à toa que ocupa a 17ª colocação, mas tem a necessidade. Ele tem 25 pontos, o mesmo número de pontos que o Sassuolo tem, ou seja, e que o Empoli também tem. Tirando a Salernitana, tá todo mundo ali embolado, inclusive Cagliari, Verona, a Udinese que não abriu o olho. E cenários assim inspiram ao time a tentar, não importa o adversário que venha pela frente. Se fosse em qualquer outro momento do campeonato, a minha entrada para esse jogo ia ser uma vitória seca do Bolonha. Eu ia me posicionar a favor do favorito Bolonha para ganhar. Mas, levando em consideração essa pressão que o Frosinone tá recebendo, eu espero ele tentando se defender ao máximo, porque ele tem a certeza que o Bolonha vai para cima dele e o primeiro passo para conseguir ganhar um jogo é não perder. Então, eu acredito num Frosinone muito compactado. Se a gente olhar os números, ao longo desses 30 jogos, ele tem 6 vitórias, 7 empates, 17 derrotas, marcou 38 gols, merece um destaque porque tem muito time acima dele que não marcou tanto, mas conseguiu sofrer 61. Ele sofreu 3 gols a menos que a Salernitana, que está na última colocação. Quero destacar que o Empoli tem 45 gols sofridos. É uma diferença boa de gols. O problema do Frosinone é o setor defensivo. Sabendo disso, ele vai se fechar. Ele sabe que o Bolonha marca bem. O Bolonha, na 4ª colocação, tem 16 vitórias, 9 empates, apenas 5 derrotas, 45 gols marcados, 25 gols sofridos. Ele sabe que o Bolonha está indo aí para buscar gols, para buscar uma vitória, para sair de lá com 3 pontos. O Frosinone vai tentar se segurar. Levando isso em consideração, eu imagino nesse jogo uma vitória ou empate do Bolonha. Não consigo imaginar, mesmo o Frosinone jogando em casa, a gente já vai abrir como é que é o Frosinone em casa. Eu não consigo imaginar ele ganhando o Bolonha, mas consigo imaginar ele complicando a vida do Bolonha. Por isso, vou entrar no mercado de under gols. Para mim, o cenário perfeito para essa partida é, em pré-live, vitória ou empate do Bolonha e o jogo ter menos de 3 gols e meio. Eu queria colocar menos de 4,5, mas achei muito esticado e pagava muito pouco. Eu gosto de ser muito assertivo, muito seguro, mas, sendo sincero, no retrospecto atual, eu acho que se encaixa bem nos números apresentados, principalmente pelo Frosinone. Como é que é o Frosinone em casa? Falando nele, obviamente, vamos lá para baixo, está na 13ª colocação, em casa fez 6 vitórias, 3 empates
e tem 6 derrotas. Marcou 25, sofreu 26. Presta atenção que ele jogando em casa, ele tem mais gols marcados que o Torino, que a Lazio, que o Monza, que o Napoli, que o Gênova. Isso merece respeito. Ele é capaz de marcar. Acho também que ele segurando o jogo, ele vai querer atacar. Porém, o Bolonha de bobo não tem nada. O Bolonha sabe da necessidade do Frosinone. E o Bolonha, como visitante, ele tem 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, marcou 16 e infelizmente sofreu 17. O Bolonha sabe que ele é mais efetivo dentro de casa. Ele sabe que o Frosinone vai querer marcar. O Bolonha não vai se expor de uma... Porque assim, só para vocês contextualizarem, tá? A diferença são de 2 pontos do Bolonha para a Juventus. Mas se a Roma ganha, ela vai para 55. Se o Bolonha perde, corre o risco de se expor e consegue perder para o Frosinone, ele fica só a 2 pontos da Roma. Se ele empata esse jogo, ele fica a 3. O Bolonha não quer isso. O Bolonha sabe que a receita para ganhar essa partida é pressionar sem se expor. É tentar achar uma brecha para entrar. Por isso, eu encaro isso como um jogo under. Eu não vejo o Bolonha nesse momento, sabendo da necessidade do Frosinone, jogando todo aberto, se expondo dessa forma. Por isso, em pré-live, vitória ou empate com menos de 3 gols e meio pro Bolonha. Saindo direto da Itália e chegando em Portugal. Achei muito engraçado que os jogos do Campeonato Português foram reprises dos jogos da Taça. Ontem, no sábado, né? Tô gravando o jogo com antecedência, mas falando sobre hoje como sendo domingo, né? No sábado, tivemos Sport e Benfica. O mesmo jogo que tivemos durante a semana pela Taça. E vamos ter hoje no domingo, aqui, Porto e Vitória, o mesmo jogo que tivemos pela disputa da Taça. O Porto levou a melhor, ganhou por 1-0. Poderia ter ganho por mais. O Vitória merece todo o meu respeito. Eu moro em Portugal, eu torço pelo Porto, por morar perto do estádio. Eu quero dar para o meu filho a oportunidade de frequentar estádio. Isso é uma coisa que eu vivi muito e eu quero que o meu filho viva. Então, esse é o maior motivo da gente aqui torcer pelo Porto. E eu acompanho mesmo o campeonato. E chega a ser um pouco chato que a gente tem Porto e Benfica disputando ponta a ponta. Nos últimos anos que eu aqui estou, o Sport está no seu 2º ano aí mostrando a que veio. Para mim, o Sport vai ser campeão. Por mais que ele esteja a 1 ponto de vantagem só do Benfica, o futebol do Sport é melhor. O futebol do Sport é mais ajustado. A gente tem um Benfica ali que o Porto não consegue mais atingir ele. E da terceira colocação tem o Porto. Dificilmente acho que o Braga vai conseguir fazer alguma graça, brigar por uma Liga Europa. Não vejo isso. Acho que o Braga mesmo fica na Conference League. Mas o Porto tem que ter cuidado. Por isso que eu selecionei o Porto para esse jogo. A gente sabe da grandeza de um time e é muito difícil para um time grande, um time que está acostumado a ganhar, não está disputando pelo título. Eu acho que o time que está acostumado a vencer, ele quer vencer sempre. Por esse motivo, eu acho que o Porto se classificou para a Taça, vai pegar o Vitória de Guimarães de novo e, na minha opinião, é favorito para esse jogo. Eu não vou me expor mais, não vou entrar em grandes méritos de gols, vou ficar na vitória seca do Porto, principalmente o Porto jogando em casa
que ocupa a terceira colocação da corrida, em 13 jogos tem 10 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Marcou 28, sofreu 6. Praticamente não preciso falar mais nada. O Vitória de Guimarães, como visitante, tem 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Marcou 15, sofreu 13. Números próximos, a gente já sabe. O time está apresentando problemas no setor defensivo, ele perde pontos, acaba não sendo tão efetivo assim na corrida do título. O que eu espero desse jogo? Um jogo faltoso. O Porto tem tido um retrospecto de cartões muito acentuados. Para esse jogo, pelo menos 2 cartões e meio. O Porto é um time que faz muito escanteio. O Porto joga pelas pontas. O Porto alça a bola na área. O Porto tenta enfiada em diagonal pela ponta da área, o que normalmente obriga o zagueiro no corte a colocar a bola pela linha de fundo. O Porto chuta de fora da área. Cenários perfeitos para escanteio. Podemos procurar também, ainda pré-live, para o Porto ter mais escanteios no jogo. Uma corrida de escanteios a favor do Porto, para o Porto chegar em 5 escanteios primeiro. 3 eu acho que nem vale a pena, que o Porto é franco favorito a ter escanteio. De repente procurar para o Porto fazer 5 escanteios primeiro. É isso que eu estou procurando em pré-live. No ao vivo, eu vou dar a oportunidade do Vitória me surpreender. Porque eu não duvido do Vitória, com os números que tem, querer ir para esse jogo e querer marcar. Querer surpreender o Porto. O Porto tem tido muitos problemas com times medianos, com times pequenos, de não conseguir marcar. E no futebol, a gente sabe que quem não faz, leva. Então, meu único medo é o jogo estar mais complicado e o Vitória de Guimarães acabar surpreendendo e marcando. Isso acontecendo é o cenário perfeito para a gente vendo se o Porto, acredito eu, que mantém a postura, que sempre mantém, mesmo quando ele perde, o Porto, sempre que leva o gol, ele se dedica muito ao ataque. Eu acho que o Sérgio Conceição é um técnico que joga para frente. É um técnico que joga para ganhar. O Porto, para mim, tem disposição. Um dos jogadores do Porto que eu mais gosto é o Galeno, que ele é pura disposição. Nesses aspectos, caso o Vitória saia na frente, eu aconselho a gente entrar no empate ou vitória, ou se o tempo permitir, até mesmo uma vitória valorizada a favor do Porto. Eu não vejo o Vitória ganhando o Porto dentro de casa. Posso até ver o Porto sendo surpreendido e levando um gol. Pode até ser que o Vitória marque primeiro. Não me surpreenderia. O Porto está na terceira colocação por tropeços assim. Mas, para esse jogo, o Porto é franco favorito. Porto para vencer. Chegamos aonde eu gosto. Chegamos no Maracanã, chegamos no Flamengo, chegamos na final do Carioca. Uma final que, para mim, o Nova Iguaçu, que me desculpe, aliás, eu tenho um respeito enorme pelo Nova Iguaçu. Um time que tem a folha salarial 100 vezes menor que a do Flamengo. Um time que conseguiu algumas proezas no campeonato, eliminou o Vasco, um time que empatou com o Botafogo, um time que empatou com o Fluminense, se eu não me engano, um time que mostrou um futebol com garra, com raça. É isso que a gente gosta de ver no futebol. Muitas das vezes, o talento, ele ofusca a nossa vista, mas a raça, a garra é o que faz a vibração. O torcedor gosta disso e o Nova Iguaçu deu espetáculo. Eu repito, eu assisti aquele jogo, o Nova Iguaçu eliminou o Vasco, foi na raça, foi no suor. É um time que joga com vontade. Porém, ele está diante, e todo mundo sabe que eu sou flamenguista, mas clubismo à parte,
de um dos melhores elencos do futebol brasileiro da atualidade. O Flamengo hoje tem um meio-campo muito composto. O Flamengo hoje, mesmo com o Gabigol estando suspenso, ele não vinha atuando com frequência, ele tem um ataque muito positivo. O Pedro vive um momento fantástico. A gente tem vindo lá pela lateral o Cebolinha, que mostra o seu fator criativo, o Arrascaeta, que não precisa falar nada dele. O Flamengo está bem ajustado na frente, no meio e atrás. O Tite conseguiu organizar o time da Gávea. Não é à toa que ganhou o primeiro jogo por 3-0, ganhou sem muito esforço, ganhou na bola e, na minha opinião, vai ganhar de novo. Na minha primeira análise, algumas pessoas me criticaram porque eu não fui declaradamente a favor do Flamengo. Eu fiquei numa posição onde eu achava que o Flamengo ia ganhar, mas estava respeitando a vontade do Nova Iguaçu. Eu achei realmente que o Nova Iguaçu fosse se fechar, fosse jogar com a faca nos dentes e fosse para cima. Mas o talento falou mais alto. No segundo jogo, na entrega da taça, vamos dizer assim, eu não espero um outro cenário. Eu vou entrar na vitória do Flamengo com pelo menos 1,5 gols na partida. Podemos colocar o Flamengo marcando já na primeira parte, que o Flamengo tem feito isso com muita frequência. Sendo assim, é um jogo que não dá muito para a gente trabalhar somente nele. Não é um jogo que eu colocaria handicap. Vou deixar... Eu acho que handicap existe um momento para se trabalhar e final de campeonato não se coloca handicap. Eu acho que o Nova Iguaçu, ele já sabia no jogo de ida que era muito difícil ele ser campeão. Agora, ele quer só se apresentar bem, ele quer só terminar bem, ele quer honrar toda a campanha que ele fez, uma campanha espetacular. Eu não acredito que seja um grande passeio. Acho que o Flamengo vai ganhar, acho que o Flamengo, já com os olhos na Copa Libertadores, vai controlar a vitória. Acho que ganha com 2 gols de vantagem, acho que ganha fácil, mas não, Barbas, não iria em um handicap do Flamengo. Para mim, vitória por mais de 1,5 gols, junto com outro joguinho, já tô feliz da conta. Flamengo, campeão carioca, praticamente. Muito difícil, juro, é a mesma chance de ganhar no Euro Milhões o Nova Iguaçu levar esse título. Por falar em título, vamos para o Campeonato Paulista. Vamos nós. Palmeiras e Santos. Palmeiras do Hendrick. Palmeiras que ano passado estava muito bem ajustado. Aliás, só um adentro. Todo time que muito se destaca sempre é copiado, sempre o objetivo é bater ele. E o Palmeiras está sentindo isso na pele. O Palmeiras hoje não consegue mais desenvolver o futebol que até o ano passado desenvolvia. O estilo de jogo já está muito, muito mastigado. Eu acho que o Santos, ninguém esperava muito dele. E o Santos surpreendeu por fazer um futebol simples. A gente não viu nenhuma partida do Santos que foi um espetáculo. O Santos veio correndo por fora, veio chegando, veio para a final. Tanto veio e tanto jogou tão bem que o Santos ganhou a primeira partida em casa na Vila Belmiro. Atenção, a Vila Belmiro é um caldeirão. A Vila Belmiro é um estádio pequeno que a torcida é ensurdecedora, a torcida do Santos faz barulho, o Palmeiras sentiu e o Palmeiras perdeu lá por 1-0. Agora, na casa do Palmeiras, eu acho que a história é outra. Estamos falando também de todas as torcidas de São Paulo são torcidas muito intensas. E olha que eu sou flamenguista, de torcida eu entendo. A torcida do Palmeiras não deixa a desejar em nada. A torcida do porco, né, vai literalmente lotar o estádio. E a gente espera
desse jogo pelo menos uma vitória do Palmeiras em casa. Lembra, 1-0 para o Santos, 1-0 para o Palmeiras, temos disputa por prorrogação, se eu não me engano, vai direto para a penalidade, se eu não me engano. Não vi isso, mas se eu não me engano, vai direto para a penalidade. Nos 90 minutos, pela campanha que o Palmeiras fez, pelo futebol que ele vem apresentando e, mais uma vez, momento e necessidade. A vitória da necessidade. Ih, meu Deus do céu. A necessidade, o momento, saber que precisa vencer por um gol para levar esse jogo para uma disputa de pênaltis é o cenário perfeito para a gente colocar o Palmeiras para vencer o jogo. Se vocês querem a minha opinião pessoal, o Palmeiras em casa tem uma campanha muito melhor. O Palmeiras, para mim, vai ser campeão do Campeonato Paulista. A não ser que o Santos consiga se fechar muito bem e evitar a derrota do Palmeiras. Eu não gosto de falar em pênalti, porque eu acho que pênalti é loteria, apesar de que eu sempre fico tendencioso ao time da casa, tá? Mas eu prefiro dizer que eu vejo mais cenários para o Palmeiras ser campeão até mesmo nos 90 minutos do que contar propriamente com os pênaltis. Mas a minha análise para esse jogo, em pré-live, é o Palmeiras para vencer o jogo. A minha opinião, o Palmeiras para ser campeão. No ao vivo, o que se esperar desse jogo? Cartões, um jogo para faltas, é um jogo que tem tudo para ser pegado. Na minha opinião, o Santos deveria jogar da seguinte forma: passou da linha do meio campo, marcação, pressão. Marcação e pressão, uma hora vem a falta começa a ser recorrente, o juiz apita, o cartão sai. Se o Santos cometeu o erro de deixar o Palmeiras jogar, o Palmeiras tocar a bola, é o cenário perfeito que o Abel quer para o Palmeiras sair com a vitória. Vamos lá, vitória do Palmeiras, no ao vivo, procurar cartões, se o jogo estiver bem pegado, bem truncado no meio-campo. Pessoal, tendo dito tudo isso, nós encerramos as nossas análises desse domingo. E foram muitas, hein? Só um adentrozinho. Quando eu estava preparando as análises do final de semana, um número me espantou. No sábado, ontem, a gente teve 1.200 jogos elegíveis para primeira e segunda divisão. Não se contou jogos da terceira divisão. De todas as ligas, todos os países envolvidos, que a gente conhece do mundo do futebol, né, que realmente tenham campeonatos que se acompanhem, se somaram no sábado 1.200 jogos. É muito jogo de futebol. Eu sou um apaixonado por futebol. Desde pequeno, eu já falei para vocês, eu tenho a cultura de ir estádio. Eu já tive a oportunidade de fazer parte de torcida organizada, já vivenciei o lado de fora do Maracanã com muito gosto, era muito bom, era sensacional, o pré-jogo era... Nossa, eu quando voltei há pouco tempo no Brasil, eu fiz questão de levar o Luquinhas no Maracanã e juro, só de falar eu fico arrepiado. Futebol é a melhor coisa do mundo, pode acabar com qualquer coisa, menos com futebol. E quero dizer que foi um prazer ter de novo vocês aqui. Espero vocês agora no próximo final de semana. Eu só estou gravando os vídeos para o YouTube aos sábados e domingos, por a gente ter uma grade maior de jogos e eu ainda estou me organizando, me adaptando, porque parece fácil, mas dá um trabalho enorme gravar um vídeo. Mas muito provavelmente nessa semana, nos jogos da Champions League, eu vou botar no Stories, no Reels, algumas análises para os jogos da Champions. Temos excelentes jogos da Champions League. Aliás, esse sorteio da Champions League, que isso, coisa de louco. Pessoal, mais uma vez, para quem não faz parte, quem caiu de paraquedas aqui,
Para quem não faz parte do grupo lá do Telegram, é um grupo 100% gratuito, onde eu dou as minhas análises. Tudo que eu coloquei aqui, eu coloco lá, coloco um pouco mais, às vezes as análises saem um pouquinho diferentes, pela questão da precificação. Aqui eu procuro muito olhar o cenário do jogo. Eu quero que vocês deem uma boa leitura do jogo. Quando a gente monta as odds, infelizmente, a gente briga contra os algoritmos. Então, para quem quiser fazer parte, meu grupo é gratuito, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E, gente, muito obrigado, muito boa sorte, façam excelentes análises, façam boas apostas, vamos ganhar, vamos lucrar, bora, vai!